Imagine, meses de injeções, e uma manhã você olha para sua perna e ela está preta e apodrecendo ali mesmo. Agora mesmo, ali mesmo, enquanto você ainda está vivo. Isso é desomorfina, também conhecida como crocodil, uma mistura caseira feita com pastilhas para tosse, solvente de tinta e ácido. Literalmente, usando o que você encontrar debaixo da pia da cozinha. Uma única dose custa menos de $5. É por isso que é a preferida de quem não tem dinheiro para comprar outra coisa. Mas o verdadeiro preço não é pago em dinheiro, é no seu corpo. Após a injeção, a mistura corrói as paredes dos vasos sanguíneos por dentro. O sangue para de fluir normalmente. O tecido começa a morrer, primeiro ao redor do local da injeção, depois se espalhando cada vez mais pelo corpo. A pele escurece, ulcera e descama em pedaços. Os médicos chamam isso de necrose, as pessoas comuns chamam de inferno. O cheiro dessas feridas é um dos mais insuportáveis que se pode encontrar na medicina. Amputações são uma consequência comum para quem usa desomorfina por mais de um ano. Primeiro, um dedo, depois um pé, depois a perna inteira. E mesmo isso nem sempre salva a pessoa. A expectativa média de vida, após a síndrome de abstinência inicial, é de 2 a 3 anos. Não por overdose. O corpo simplesmente se desintegra por dentro, como um cano velho sob pressão, lenta e silenciosamente. O mais assustador é que a pessoa permanece consciente o tempo todo. Ela assiste enquanto seu corpo desaparece pedaço por pedaço. E continua injetando, porque a dor da abstinência é mais forte do que o medo da morte. E se a morte coubesse num envelope? Não é uma metáfora. Alguns grãos de um pó branco, quase invisíveis no papel, matam um adulto em minutos. O fentanil foi inventado para pacientes com câncer que sofriam de dores insuportáveis. É cerca de 100 vezes mais potente que a morfina. 100 vezes não é porcentagem. São substâncias completamente diferentes, de níveis completamente distintos. A dose letal de fentanil é de cerca de 2 miligramas. Isso é menos do que alguns grãos de sal de cozinha. Para efeito de comparação, a dose letal de heroína é cerca de 50 vezes maior. A diferença é enorme. Criminosos começaram a adicioná-lo secretamente a outras substâncias, comprimidos, pós, até maconha. A pessoa pensa que está consumindo uma coisa, mas está consumindo fentanil. E não tem tempo para perceber que algo está errado. Uma overdose se manifesta assim. A pessoa repentinamente fica em silêncio. Os lábios ficam azulados. O corpo fica mole. A respiração para. Do contato à morte às vezes são menos de 3 minutos. As ambulâncias simplesmente não têm tempo. Em um ano, o fentanil e seus derivados mataram mais de 70 mil pessoas nos Estados Unidos. Isso é mais do que a população inteira de uma cidade europeia média. E acontece todos os anos. Fábricas clandestinas aprenderam a produzi-lo, de forma barata, rápida e quase indetectável. 1 quilograma da matéria-prima pode matar 500.000 de pessoas. Não é chamado de arma apenas por parecer um pó. Policiais que lidam com quantidades apreendidas usam luvas, máscaras e óculos de proteção. Porque um toque acidental ou uma inalação pode torná-los vítimas também. Essa substância é implacável. E se você for assaltado e não apenas não resistir, mas abrir o cofre sozinho, assinar os papéis e acompanhar os ladrões até a saída, e depois não se lembrar de nada, a escopolamina é derivada de uma planta da família das solanáceas. É usada medicinalmente, por exemplo, para enjoo de movimento. Mas existem outros usos que não são mencionados nas instruções da farmácia. Em altas doses, essa substância extingue completamente a vontade. A pessoa permanece de pé, fala, responde a perguntas, mas é incapaz de recusar. Dê qualquer ordem e ela fará. É por isso que é chamada de pó da obediência. Na América Latina, gangues aplicavam esse pó em panfletos, cartões de visita e notas de dinheiro. A pessoa pegava o papel e recebia a dose pela pele ou por inalação acidental. Insípido, inodoro, sem aviso prévio. As vítimas relataram posteriormente: lembro-me de sair do apartamento, e só. A próxima lembrança é de estar no caixa eletrônico sacando todo o meu dinheiro. Ou assinando documentos. Ou dirigindo para algum lugar com estranhos. A substância bloqueia as conexões entre os neurônios responsáveis pelo pensamento crítico. A parte do cérebro que diz não e protege você de influências externas simplesmente desliga temporariamente. Além disso, a substância causa alucinações, aumento da frequência cardíaca e, em altas doses, parada respiratória.
Não existe antídoto específico. Os médicos simplesmente dão suporte ao corpo e esperam que ele se recupere sozinho. Isso não é algo que acontece em algum país exótico. Casos de uso foram relatados em todo o mundo, da Europa à Ásia. E se isso acontecer com você, provavelmente você nem perceberá que foi drogado, a menos que faça um exame toxicológico nas primeiras horas. Imagine, 3 dias sem dormir, mas você se sente melhor do que nunca. Mais inteligente, mais rápido, mais confiante. Você consegue fazer qualquer coisa. Então chega um ponto em que você não consegue fazer absolutamente nada. A metanfetamina faz o cérebro liberar todo o prazer de uma vez. O que se acumularia em uma pessoa comum ao longo de um dia inteiro feliz é liberado em questão de minutos. Você literalmente sente como se tivesse conquistado tudo no mundo. Mas o cérebro se defende. Após essa liberação, ele reduz a sensibilidade ao prazer. Na próxima vez, você precisa de mais da substância para sentir o mesmo. Depois, ainda mais. Até que a vida comum deixe de trazer qualquer alegria. Após 2 ou 3 dias sob o efeito dessa substância, começam as alucinações. Alucinações graves. As pessoas sentem insetos sob a pele e se arranham até sangrar. Elas ouvem vozes, estão convencidas de que estão sendo observadas. Isso se chama psicose, e pode não desaparecer mesmo após a completa abstinência da droga. Para algumas pessoas, as alterações no cérebro são permanentes. A paranoia e as vozes permanecem com elas para sempre. A polícia coleta fotos de pessoas antes e 1 ou 2 anos depois de sua prisão. Seus rostos mudam a ponto de ficarem irreconhecíveis. Os dentes caem, a pele fica coberta de úlceras, os olhos afundam. Isso não é velhice, é o que a substância faz ao corpo por dentro. Os dentes não cariam porque a pessoa não os escova. A substância reduz a produção de saliva, causa bruxismo, ranger de dentes, durante o sono e incentiva as pessoas a consumirem alimentos açucarados para satisfazer seus desejos. Dentistas já criaram um termo para isso há muito tempo. Os ingredientes para sua produção são vendidos de forma totalmente legal. É por isso que é produzida em cozinhas, carros e motéis em todo o mundo. A produção é mais simples do que parece. E é por isso que é tão difícil se livrar dela. Existe uma substância chamada carfentanil, desenvolvida para tranquilizar elefantes e rinocerontes, animais selvagens que pesam várias toneladas. Agora, ela está nas ruas, e uma pessoa pode ingerir uma dose impossível de ser vista sem uma lupa. É o irmão mais potente do fentanil, cerca de 100 vezes mais forte. E 10.000 vezes mais forte que a morfina. Um cavalo precisa de apenas uma dose, um ser humano precisa de 100 vezes menos, e isso já é letal. Começaram a misturá-lo com heroína e outros pós para potencializar o efeito. O fabricante economiza dinheiro vendendo menos. O comprador não sabe o que está comprando. O resultado é previsível. Pessoas estão morrendo aos montes, todas no mesmo dia. Em uma cidade americana, mais de 300 pessoas morreram em 48 horas por causa de um único lote. As ambulâncias não deram conta. Os hospitais ficaram sobrecarregados. As autoridades declararam estado de emergência. Isso é notícia real, não um filme. Policiais que trabalharam no local relataram que algumas vítimas morreram instantaneamente após a injeção. Outras, a poucos passos da saída. Simplesmente não conseguiram chegar à porta. A substância age em segundos. Quando as forças policiais apreendem esses lotes, operam com equipamentos de proteção completos, como se estivessem expostas a uma ameaça biológica. Algumas partículas de pó na pele ou no ar podem matar um funcionário sem sintomas ou aviso prévio. Existe um antídoto, ele é administrado diretamente na veia e pode impedir a morte se administrado a tempo. Mas a janela de oportunidade para o resgate é de apenas alguns minutos. Em uma situação real, quase nunca há um antídoto ou alguém treinado para administrá-lo por perto. Essas não são apenas histórias de terror para crianças. Essas substâncias existem agora mesmo, e você pode se deparar com elas acidentalmente, através do comprimido ou doce de outra pessoa. Saber disso significa que você tem uma chance. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios. É importante.